Começando mais um Aprovado. No programa de hoje, vamos falar sobre educação e internet com o professor da UFBA, Nelson Preto. Nelson, bom dia. Jackson, bom dia. Obrigado por ter acordado cedo e vindo até aqui o Aprovado. Prazer. Você ainda vê uma entrevista com o secretário de Educação do município de Salvador, João Carlos Bacelar, e a nossa atração. Se a gente conversa com o Nelson Preto. Nelson, vamos começar falando da educação no Brasil. A gente sabe que a educação no Brasil, poderia estar muito melhor. Como é que você avalia a educação hoje? E assim, se está muito longe da gente ter pelo menos uma melhora nessa educação? Não, melhora teve. A gente não pode dizer que no Brasil e no mundo a gente não teve uma melhora da educação. Agora, a grande questão que a gente tem quando discute educação é pensar melhora para onde, né? Então, e o problema da educação no Brasil não é só no Brasil, o problema da educação é no mundo. O mundo inteiro reclama de que não se tem hoje um sistema educacional, teorias educacionais e principalmente políticas educacionais que consigam formar um cidadão forte, um cidadão criativo, um cidadão que saiba um pouco mais do que as fórmulas e os conhecimentos decorados e algum tipo de equação mais simplificada. Quer dizer, o que eu acho que nós estamos vivendo hoje no nosso país, em função do tamanhão dele, é um desafio em como fazer com que essa educação seja educação de qualidade, que fortaleça essa meninada, esses jovens e esses adultos, para que eles sejam cidadãos plenos. E isso é uma grande dificuldade. E assim, o que é que precisa para se chegar a isso? Assim, o que é que falta? E para começar de tudo, políticas públicas que fortaleçam o professor. Claro que isso também tem teorias que dizem que não é isso. Mas eu não tenho a menor dúvida de que hoje nós temos um grande problema no país, que é o fortalecimento do professor. Quer dizer, se nós não tivermos um professor que tenha bom salário, boa formação e uma escola se constituindo como um centro cultural na comunidade em que ela está inserida, nada vai adiantar. Então nós temos que pensar a arquitetura escolar, temos que pensar os currículos, temos que pensar os salários e as condições de trabalho do professor. Quer dizer, o professor tem que ter tempo de ver esse programa, tem que ter tempo de ter cópia desse programa para ver a metade, cortar, editar, melhorar. Tem que ter tempo para ler. O professor não tem tempo de ler. Seu professor tem que ter tempo de acompanhar esse mundo alucinado da internet, né? Esse mundo alucinado das informações que vocês levam até nós e ter tranquilidade de poder fazer a leitura desse mundo. E não simplesmente decorar meio dúzia de informações. É verdade. E a condição assim é tão terrível que ele tem que dar aula de manhã, de tarde e à noite para sobreviver, então não tem tempo para nada disso que você citou. E no meio do caminho, quando ele muda de uma para outra escola, ainda vende uma roupinha, um salgadinho, para dar uma complementadinha no salário. Quer dizer, então é impossível, é impossível. E a gente está vendo isso hoje, Jackson, na pós-graduação. Quer dizer, os alunos hoje, os nossos mestrandos e doutorandos, não têm tempo. Então eu fico me perguntando como é que vão desenvolver uma tese e uma dissertação, se não tem tempo para refletir sobre o que estão lendo. Até leem, mas não tem tempo para refletir. Então eu brinco, eu tenho uma expressão lá no nosso grupo de pesquisa na Faculdade de Educação da UFBA, que é a escola e a educação shopping center, ou supermercado, que você vai lá, pega uma informaçãozinha e paga no caixa. Na escola pública, você paga pelo imposto. Na escola privada, paga pela mensalidade todo mês. Isso tem gerado uma crise muito grande e, inclusive, uma crise quando chegam as tecnologias. Quando chega a televisão, quando chega o vídeo e quando chega a internet e os computadores. Porque com isso, o que nós tínhamos no passado? Nós tínhamos uma escola pública que atendia a elite. Então as pessoas começam a dizer assim, aqui na Bahia o Central era um colégio maravilhoso. Claro, mas ele era um colégio maravilhoso porque ele atendia um número desse tamanho de pessoas, que era elite. A população pobre não estudava. Então a grande melhora, voltando à sua primeira questão que a gente teve, foi que nós universalizamos a escola. Certo. Então a moçada está dentro da escola. Agora, fazendo o quê? Bom, então vamos chegar então na internet.
Então falta essa infraestrutura de salário de professores, né? Muitas vezes escolas que não têm condição nenhuma, né, no espaço físico. Claro. E a internet, que aí tem um custo muito mais alto. Como é que Bom, aí nós temos várias frentes e de novo, a questão, eu gosto muito de música e gosto muito dos Titãs, e há muito tempo atrás eles diziam uma coisa do tipo, é preciso fazer tudo ao mesmo tempo aqui e agora. Então não dá para ficar esperando. Então não dá para ficar com esse discurso. Se acumulou, né? Muita coisa. Muita coisa. E o desafio é enorme. E o desafio é enorme porque muita coisa faltou ser feita. E o desafio é enorme porque muita coisa está acontecendo muito rapidamente. Então, é por isso que a gente diz que o desafio da educação é porque a educação é uma coisa complexa. E uma coisa complexa não é porque ela é complicada. Uma coisa é complexa porque a gente não resolve ela com uma única teoria. Ela é complexa porque ela demanda um olhar mais amplo para tudo isso. Então, a internet, na verdade, o que ela faz? Ela transforma aquela educação, que era a educação onde o professor tinha autoridade, porque ele tinha informação para passar, para uma educação onde a informação é passada por vocês, meio de comunicação. Então, um programa como esse traz muita informação. Antigamente não tinha essa informação, o professor era quem trazia. Então, o que aconteceu? Esta posição dele de fornecedor de informação foi substituída, primeiro, pela televisão, né? E agora, de forma absolutamente alucinada, pela internet. Então, se o professor quiser competir com isso, ele vai perder. Vai perder. Ele vai perder. Não, ele já perdeu. Então, é muito... Eu me lembro de um programa... de uma propaganda nos Estados Unidos que mostrava uma nova professora chegando na sala de aula e instalava uma televisão, né? De certa forma, os programas aqui da Globo, o antigo Vídeo Escola, não sei o quê, usavam muito essa imagem da televisão sendo um novo professor ali. E aí havia naquela época, estamos falando de 20 anos atrás, uma certa preocupação de assim, nossa, e o professor vai ser substituído? Eu digo, vai. Este professor vai. O professor, para dar uma informação, ele já foi substituído. Agora, o professor, como intelectual, o professor que vai articular esse conjunto de informações e vai provocar a meninada, esse vai ser cada vez mais necessário. Agora sim, tem que ter uma orientação, né? Como é que orienta essa meninada toda com esse universo na frente? É complicado. O primeiro problema é que quem forma esses professores somos nós na faculdade que vivemos o mesmo problema. Percebe que o problema é complexo, quer dizer, não é simples? Então, nós estamos atuando, estamos tentando, vários grupos de pesquisas na Faculdade de Educação da UFBA, mas não só aqui, as universidades públicas estão nesse país, estão pesquisam muito sobre educação. Então, tem discussões sobre currículos, alternativas de currículo. Nós temos uma experiência muito rica no município de Irecê e no município de Itapiramutá, com formação de professores, em que a gente quebra com essa lógica do currículo formal, de ficar dando aula formalmente e introduz as tecnologias como uma forma de construir o conhecimento. Cativar também, né, o aluno. E estamos tendo bom resultado. Então, lá em Irecê, por exemplo, a gente tem ponto de cultura, que é uma coisa que o Ministério da Cultura anterior tinha muito forte. Temos tabuleiro digital, que é um projeto nosso de inclusão digital. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre tabuleiro Temos formação de professores, temos biblioteca pública, quer dizer, nós temos um conjunto de ações, de políticas públicas, e aí eu volto para que você me perguntou por onde andar, de políticas públicas que compreendam que ciência, tecnologia, educação, cultura, comunicação, saúde, tudo isso tem que estar articulado. Se nós não tivermos políticas públicas que pensem a educação com essa dimensão mais ampla, nós não vamos mudar nada. Então, a escola custa muitíssimo, a escola pública custa muitíssimo, e fica procurando resolver problemas pequenininhos. Quando a problemática é outra. Enorme. A gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho, a gente vai para o intervalo comercial e continua daqui a pouco conversando sobre educação e internet com Nelson Preto, professor da UFBA. A gente de volta com o Aprovado hoje, conversando sobre educação e internet com o professor e pesquisador da UFBA, Nelson Preto. E a gente começa esse segundo bloco chamando uma matéria, uma entrevista com o secretário de Educação do município de Salvador, João Carlos Bacelar. Roda VT.
Prazer máximo do aprovado hoje conversando com o secretário municipal de Educação, João Carlos Bacelar. Secretário, bom demais, hein? Muito honrado nessa conversa nossa. A honra é minha, a satisfação em estar num programa que trata da educação. A educação brasileira, cujo grande problema é a sociedade, cujo grande problema da educação sou eu, é você, Jorge, é você que está nos assistindo. Por quê? Porque a educação não é prioridade, infelizmente, no Brasil. Jorge, você bem sabe que, segundo o Ministério da Educação, 82% de nossas crianças passam da primeira para a segunda série analfabetos. E 75% chegam na quinta série analfabetos. Então, um país que assiste isso sem indignação não é um país que dá prioridade à educação. Estudar pra quê? Estudar pra quê? Ou a sociedade brasileira começa a dar prioridade à educação, começa a cobrar dos seus representantes que têm a educação como bandeira uma prioridade, ou nós vamos continuar, infelizmente, com esses indicadores sociais que envergonham a nação e que não trazem progresso e desenvolvimento. Mexe com a internet, fica rico sem sair de casa. Nós estamos num momento, ou num tempo, ou numa época histórica em que as tecnologias, né, têm contribuído bastante com vários setores da vida. Né? Notadamente a internet, que hoje é o grande espaço público da meninada. Né? Estão lá nas redes sociais e vai por aí. Existe algum pensamento, algum tipo de articulação, né, da Secretaria Municipal de Educação para incluir essas tecnologias no seu trabalho? Temos parcerias, inclusive, com a Universidade Federal para treinar e formar o nosso professor nessa área. Temos projetos na área específica, na área de informática, e temos o Proinfo. As nossas escolas receberam, por um convênio com o governo federal, laboratórios de informática, mas aí é que está o problema, Jorge. A nossa rede não tinha espaço para esses laboratórios e não podemos fugir disso. Temos 1.200 computadores há 2 anos encaixotados, se perdendo, Jorge. Então, qual é hoje o grande problema da educação em Salvador? A infraestrutura física. Como é que nós podemos pensar em internet se a minha escola não tem energia elétrica, se não tem água, se as paredes estão para cair, se o telhado está para cair? Então, a grande prioridade da educação em Salvador em 2011 é recuperar a rede física, mas seguindo um pensamento do professor Nelson Preto, que diz que nós, em educação, temos que pensar sempre grande. Não é porque eu estou recuperando a rede física que eu vou esquecer dos outros aspectos, e principalmente dos aspectos pedagógicos. E eu, então, lhe desejo sucesso no seu intento, no seu sonho, no seu desejo e principalmente na sua capacidade de realizar. Obrigado, secretário. Eu que agradeço a oportunidade e dizendo que para isso se tornar realidade precisa que toda a sociedade cobre dos políticos e dos governantes prioridade para a educação. Tamo juntos. É com você, Jackson. É isso aí, valeu Jorge Portugal, valeu secretário João Carlos Bacelar. Nelson, vamos pegar aquele gancho ali. A gente está em plena era digital e a gente vê, tem escolas que têm grandes equipamentos ali alojados no canto. Como é que é isso? É verdade. São inúmeros desafios. E é que eu digo, eu aproveito logo a provocação do secretário e digo a ele que vamos ficar atento cobrando sim. Porque eu acho que esse que é o nosso papel da universidade, esse é o papel da sociedade. Da sociedade também. Essa história do pensar grande que ele disse, nós estávamos numa entrevista numa rádio e aí eu insistia a dizer assim, eu acho que nós temos que sempre pensar grande. Mesmo que na hora de executar a gente execute pequeno, porque a execução é sempre mais difícil. Agora o pensar tem que ser pensar grande. No caso daqueles computadores, o que faz? Dê autonomia às escolas. Diga, tire, use. Não tem laboratório, espalha pelas escolas. O problema é que a educação e as políticas públicas de educação são todas muito certinhas, todas muito arrumadinhas. Então, professor não tem autonomia, aluno não tem autonomia, e enquanto não tem todas as condições do mundo, você não tira o computador da caixa. Não pode. Esse computador, quando abrir, vai estar cheio de rato.
Então é muito melhor, e vai ser mais fácil roubar com o computador já encaixotadinho. Se ele tiver espalhado, cheio de meninos usando, conectado, cheio de meninos usando, a comunidade usando, não tem problema. Então nós temos, Jacques, uma dificuldade enorme nas políticas públicas desse país, porque elas são pensadas sempre de cima e distribuídas para baixo de forma quase que mandatória. Então não adianta o MEC dizer, ou a secretaria dizer, professor tem autonomia, se no concreto ele não tem autonomia. Tivemos uma reunião esses dias com o secretário de Ciência e Tecnologia. Digo, o governo tem que ter um projeto de botar essa meninada que está doida para futucar computador, para consertar computador de tudo que é lugar. Então, quer dizer, se nós qualificarmos a juventude para compreender software livre, para compreender manutenção de máquina, para desenvolver softwares, olha aí o polo tecnológico, olha aí uma política de ciência e tecnologia, uma política de emprego, política industrial, olha o polo de informática ganhando força com essa meninada, desenvolvendo tecnologias, desenvolvendo hardware, desenvolvendo software, e a escola conectada nisso. Conectado do ponto de vista de cabeça envolvida e conectada fisicamente. Então, aí as questões de energia, o secretário é que tem que resolver isso, mas o secretário não ele individualmente, enquanto governo. Então, Prefeitura de Salvador, Governo de Estado, tem que resolver o problema de energia nas escolas. Desculpe, só tem que resolver o problema do Plano Nacional de Banda Larga. Não adianta eu querer fazer estripulias com a internet e fazer uma conexão de 1 mega para 300 alunos. E é um absurdo, assim, que uma questão tão simples, que é de energia, atravanque todo um desenvolvimento. E há quantos anos temos esse problema? Porque essa questão de dizer de que não... Como é que nós vamos colocar os computadores na escola, com as escolas nesses estados? Eu me lembro quando nós, do nosso CPD da UFBA, Universidade Federal da Bahia, era o reitor, professor Felipe Serpa, eu era o assessor dele, junto com Claudete, Luiz Cláudio, toda a turma no nosso POP da RNP, o início da internet, estamos falando em 1996. Inaugurávamos a primeira escola no Marotinho com a internet. E eu dizia, nós não precisamos a internet nas escolas, nós precisamos as escolas da internet para fortalecer essa dimensão de produção. E na mesma época que estávamos botando os primeiros computadores, a imprensa, todo mundo dizia, mas como vai falar em computador com as escolas caindo aos pedaços? 15 anos atrás, é igual. A situação termina sendo igual. Então, universalizamos a escola, ou seja, a meninada está dentro da escola, precisamos fazê-la permanecer na escola, precisamos fazer o professor permanecer na escola. O secretário fala num dado que é real. O professor falta muito, e falta por quê? Fica doente. O meu colega, professor Carlos Freitas, fez um doutorado na UNB em Sociologia, analisando a saúde do professor. Existem várias pesquisas, os sindicatos professores do Estado da Bahia têm isso. Então, voltando... Isso por estar sobrecarregando? Sobrecarregando, porque tem que trabalhar em 3, 4 lugares, porque as mulheres professoras ainda têm uma 4ª ou 5ª jornada de trabalho. Então, se nós não compreendermos, e aí Jorge coloca claro na matéria isso, né, de que estes avanços têm que corresponder a um avanço numa política pública de valorização do professor, fica difícil. Vou lhe dar um outro exemplo. No município de Barro Preto, pertinho de Itabuna, nós temos uma escola participando do projeto. E os computadores pequenininhos estavam lá todos fechados e a rede não funcionava. A diretora e os professores arregaçaram as mãos, sem entender de nada, foram lá futucando e experimentaram e botaram a rede para funcionar. Quer dizer, um professor fortalecido, um diretor comprometido e a meninada envolvida, bota esse negócio para funcionar. Vai lá e age. E aí envolve a comunidade, porque senão vai ter o problema do roubo. Maravilha. A gente vai falar daqui a pouquinho, no próximo bloco, do acesso desses alunos às redes sociais e tudo. Mas eu quero dar os parabéns a Barro Preto, afinal de contas eu sou itabunense, e fico feliz de saber que já tem essa iniciativa por lá. A gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho conversando mais com o professor Nelson Preto. A gente estava falando do acesso, né, dos alunos às redes sociais. Como é que você vê isso? Bom, a grande questão é a seguinte, nós temos uma dificuldade muito grande na escola
quando a gente pensa sobre isso. Inclusive, a gente viu lá na matéria, né, da dificuldade de acesso dos computadores encaixotados. Então, a gente, às vezes, termina dizendo assim, a escola não está conectada. Mas, como você falou, a escola não está, mas os meninos estão. Então, é só observar, todo caminho de escola tem uma lan house. É verdade. Elas estão no caminho da escola. Estão cheias, né? Aí começaram em alguns lugares aí, proibir celular nas escolas, aí já inventaram um carrinho que o cara vai na frente e aluga guardador de celular. Então, quer dizer, as tecnologias, desde o lápis, sempre tiveram presentes na escola e a meninada, particularmente a meninada, mas também os mais velhos, começam a se apropriar dessas tecnologias e a usarem elas de forma mais diferenciada possível. Então, o que a gente tem visto, diferente do que muitos falam, é que essas tecnologias, elas continuam aproximando as pessoas, elas estimulam o estímulo aos relacionamentos. Eu vi dados recentemente, há uns 2 meses atrás, de que na Alemanha, 70%, quase 80% dos encontros que se davam na internet terminavam em amizades ou em casamentos. Eu conheço uma meia dúzia de 2 ou 3 casamentos que foram feitos a partir do uso das redes sociais. Então, quer dizer, essa coisa de dizer a tecnologia afasta, etc e tal, é algo meio que não está muito comprovado, que não tem comprovação, e mais do que tudo, a gente tem vivido isso de forma muito intensa. A gente viu aqui o movimento do Buzu, muito articulado em torno de uso de tecnologia. Santa Catarina, a reforma da catraca, a revolta da catraca, no Irã, lá em todos esses outros países, no Egito, onde o uso intenso das tecnologias, das redes sociais, possibilitou forte mobilização. O caso que praticamente virou uma febre na internet e foi espalhado de forma viral, daquela professora Amanda Gurgel, que foi para a Assembleia Legislativa no Rio Grande do Norte, fazer numa audiência pública sobre a greve dos professores, faz um discurso precioso de 5 minutos e aquilo no outro dia... Você viu? Dá vontade de aplaudir. Dá vontade de aplaudir. Dela. Na verdade, dá vontade não, a gente aplaude. A gente fica verdade. olhando aquilo e diz, que fala linda. Aquela é uma professora ativista, aquela é uma professora intelectual, aquela é uma lutadora da educação. Pequenininha, virou uma gigante. Virou uma gigante. Nós, né? E por que ela virou uma gigante? Porque pegaram o videozinho da Assembleia, que é transmitida, isso é um avanço para a democracia, copiaram ele, porque hoje em dia com os recursos digitais a gente faz miséria, e de forma viral espalhou pela internet. E em 2 dias o Brasil inteiro sabia da fala daquela professora. Fala um pouco o que é o UCA e o tabuleiro de o UCA é um projeto do governo federal muito medroso, porque sempre dá muito medo em educação, se tudo custa muito caro, chamado Um Computador por Aluno. Ele, na verdade, foi uma provocação inicial, feito pelo Nicolas Negroponte já há uns 10 anos atrás, talvez um pouco mais, do MIT dos Estados Unidos, dizendo que o computador portátil tinha que custar $100. E o governo federal, então, fez um projeto, ainda um projeto piloto. Nós temos na Bahia apenas 10 escolas. Nós, na Faculdade de Educação da UFA, somos responsáveis pela formação dos professores nessas escolas, em que os alunos, cada um recebe um computadorzinho desses. É um computadorzinho que só funciona na rede da escola, então é uma bobagem ser roubado. É um computadorzinho todo especial, que não tem valor de mercado, mas é uma máquina de produção de conteúdo, é uma máquina de comunicação. Então, estas 10 escolas espalhadas pela Bahia, por isso Barro Preto, Itabuna, Irecê e as outras todas, aqui a Lindenberg e Cardoso, receberam 300, 400, 500 computadores desses pequenininhos. Cada escola, para que cada aluno tenha o seu computador, e a escola está decidindo, em função das suas condições, se o aluno vai poder levar para casa, não vai poder. Isso tudo é um trabalho longo. Então, claro, a infraestrutura é fundamental, porque você imagina esses 300 meninos ligados com uma conexão de 1 mega, não podem fazer nada. Então, esse projeto é um projeto que ainda está em implementação. Precisamos ampliar, e o que a gente tem defendido neste projeto é que ele se integre com os demais projetos da escola, com o Proinfo, que o secretário falou, e com todos os outros projetos que usem tecnologias, que não usem tecnologias, ou seja, que estes equipamentos ocupem
a escola da mesma forma que tudo ocupa esse estúdio, da mesma forma que na casa da gente tudo ocupa todos os lugares. Quer dizer, então você integra todas as coisas e faz com que uma fale com as outras. Como é que ficam essas crianças que não estão tendo acesso a essa tecnologia se o mundo caminha daqui para frente em torno dessas tecnologias? Eu brinco sempre, assim, solta os equipamentos, solta as crianças e fortalece o professor. Quer dizer, o secretário municipal e o estadual e todos eles precisam ter muito claro, as políticas públicas que precisam ter claro, que está custando mais caro não pagar bem um professor e não ter uma formação permanente com eles. Nós estamos com um projeto de formação de professores de tecnologia em parceria, o secretário se referiu, com a Secretaria Municipal de Educação. São 130, 140 professores estão terminando agora. Nesta perspectiva de entender os computadores não como uma ferramenta auxiliar dos velhos processos, mas de entender um computador como uma ferramenta, como uma possibilidade, como um instrumento para a comunicação, para a expressão, para a criação de ciência, de tecnologia, de cultura, enfim, um espaço de manifestação plena da cidadania. Com certeza.